Meus irmãos, minhas irmãs, agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para tratarmos de assuntos de nossa venerável ordem. Peço a proteção de Jesus, o Mestre dos Mestres, da hierarquia angélica, dos nossos patronos, Príncipe Mumford, Swami Vivekananda, Elifas Levi e Antônio Olívio Rodrigues, que nos assistam e orientem para as palavras que hoje iremos pronunciar, para que sejam luzes para as nossas mentes e calor para os nossos corações. Algumas pessoas que chegam até a nossa ordem a procuram porque um parente que já foi filiado desencarnou, ou os herdeiros descobriram que ele pertencia ao círculo esotérico da comunhão do pensamento. Muitos dos nossos irmãos que estão aqui pertencem a muitas ordens diferentes, a muitas outras ordens, são pessoas que estudam bastante, conhecem muitos assuntos, mais do que nós mesmos. Então, a nossa ordem ela é composta de pessoas de várias origens religiosas, filosóficas, e ela é aberta a todos. Aí nós temos isso no nosso estatuto. E sempre que nós falamos sobre isso, nossa ordem não tem preconceito de raça, cor, nível social, cultura, nada disso. Então, quando essas pessoas desencarnam, alguém que já foi nosso filiado, muitos dos seus parentes não sabem que eles eram esoteristas, porque até pouco tempo atrás, ninguém falava que a que linha pertencia. Então, nós tivemos visitando pessoas que nem eram esoteristas, pertencem a outras ordens, a igrejas evangélicas, pertence à Adventista do Sétimo Dia, Testemunha de Jeová, e que conheciam os nossos livros e orientaram seus filhos, seus parentes, para que se filiassem à ordem. Então, a nossa ordem é muito especial nesse sentido. Então, e também as pessoas desconhecem que quando, num bairro, numa casa, existe uma pessoa que reza, não importa se ela é católica, protestante, esotérico, seja lá o que for, ela leva uma proteção para essa casa. Ela leva uma proteção para o prédio, para o condomínio, para a vila onde ela mora. Ela leva a proteção para a cidade. As pessoas desconhecem esse poder que tem aquelas pessoas que rezam. E quando elas desencarnam, os parentes percebem que alguma coisa naquele lugar se desestruturou, né? Quando não mais isso, as coisas começam a não correr bem, ficam doentes, mais doentes, né? Sem recursos, existe uma desarmonia na casa e outros tipos de desavenças. Então, o que acontece? Eles vão procurar uma ajuda espiritual. E aquela famosa frase, né, espírita, que se não vai pelo amor, vai pela dor. E aí as pessoas retornam para ter essa iniciação. E o que acontece? Essas pessoas voltam e vêm buscar o quê? Ela quer a felicidade, ela quer o bem-estar, ela quer a saúde. E é isso que a nossa ordem prega, né? Transformar sua vida através do pensamento. E ele fala aqui, né? Trazer alegria, força, coragem, poder, abundância, prosperidade. É isso que a nossa ordem prega. E o que acontece? Quando o atendimento de filiações era feito na secretaria e se entregava o material diretamente para o filiado, ele recebia algumas orientações, que o livro de instruções, esse material todo que ele recebe, era para ser lido em casa, era para ser estudado em casa.
não era para sair com ele para a rua e levar para o trabalho, mostrar para os amigos, nada disso. Não emprestar, é para ser lido em casa. E quando a pessoa desencarnava, ele deveria ser devolvido para o círculo. Isto é o que eu me lembro, porque eu recebi essas orientações dentro da secretaria do círculo. Hoje recebi a informação que poderia e deveria também colocar junto no caixão da pessoa que desencarnasse o material do círculo. Mas atualmente a filiação é feita via internet e o material é entregue através do correio. Então não há orientação alguma. Algumas pessoas de repente não sabem o que fazer, mesmo quando eles têm muito conhecimento, que são de outras ordens, eles pedem uma orientação. Como é que eu vou começar a estudar? Porque se recebe uma quantia de material diversificado e uma quantidade muito grande. Então a pessoa, ou ela lê tudo de uma vez e não resolve nada, né? Aí fala, prometeu que eu ia ficar mais saudável, que eu ia ficar mais poderoso, a minha vida iria mudar, eu seria mais feliz, alegre, e não ocorre isso. Então, o que nós temos? Não há nenhuma orientação, mas eu passo, às vezes, através, quando me pedem, e tem na secretaria, essa pequena orientação. Então, o que eu falo? Vamos começar com as leituras dos folhetos. Os folhetos são riquíssimos. Nós temos aqui um irmão que é fã desse primeiro folheto, que é o Viver Bem. Então, o Viver Bem é um folheto que era entregue gratuitamente, mas de acordo com a situação, então hoje nós cobramos. Mas olha, o folheto ele tem, logo no começo, ele manda você, amigo, lê, porque eu desejo o seu triunfo. A palavra triunfo já nem se usa mais, mas é forte. E aí ele tem um acróstico. O que é um acróstico? É quando você pega uma palavra, o nome de uma pessoa, e você faz uma poesia. Aqui no caso, você faz um parágrafo usando a primeira letra da palavra triunfo. E aí, logo no primeiro, o T, tudo te será dado, se souberes imaginar com clareza e constância aquilo que desejais. Se não obtens o que pedes, é porque não sabes pedir e nem sabe o que pedes. Aprende a cultivar uma imaginação positiva para benefício teu e de todas as criaturas. Grava em tua memória que a imaginação é uma força poderosa. Então veja só no T. Então é isso que a nossa ordem fala. Você precisa ter um foco, você tem que saber o que você quer. Então nós temos aqui irmãos que a gente não sabe o que ele tem todo esse material não é fácil de ler, não é fácil de ser colocado em prática, mas aí ele já quer saber outras coisas, ele quer saber de viagem astral, ele já quer saber a cabala, ele quer saber uma série de outras coisas que ele ainda não conseguiu se fixar. Ele não ainda pegou uma rédea daquilo que ele quer. E se você perguntar, muitos dos nossos filiados nunca abriram este livreto, nunca leram isso daqui. E aí ele vai falar outras coisas, né? Pensamentos modificam a tua saúde, o teu ambiente, a tua vida. Se queres melhorar de sorte, melhora também os teus pensamentos, pensamentos unicamente do bem. Então, são coisas positivas, é só o que ele pede. Depois ele fala algumas outras coisas e ele cita. Viva sempre com alegria, ser alegre, adote como sua a divisa do quadrante solar, só marco as horas cheias de sol, ou seja, as horas que aconteceram coisas boas.
O que aconteceu de ruim já foi. Tenha sempre um rosto sorridente, procurando atender aqueles que o procuram com satisfação. Depois ele fala, pense, tem um texto todo sobre isso. Pense acertadamente. Então, isso é pensar positivo, é pensar, eu preciso estudar isso, eu quero fazer um curso daquilo, e aí você vai ter que ter aquele foco, vou procurar as escolas, vou fazer a pesquisa na internet, vou ver qual é o melhor professor, então você não vai a hora que aquilo for seu destino, ou que tiver na sua vida, você vai encontrar o caminho certo. Pois ele ainda fala, trabalhe. Esse é o mal nosso, né, hoje. Eles acham que trabalhar é um castigo. Trabalhar para as pessoas, de um modo geral, atualmente, ela quer ganhar dinheiro fácil, né? Ela quer ganhar dinheiro com as apresentações na internet, lá, com 1000 e tantas não sei o que, ele tem um valor. Ele não se preocupa no que ele tem um trabalho que dê satisfação, de criatividade, de que possa trazer uma satisfação interna. Esse constrói hoje com base firme e ampla, e o amanhã encontrará seu lugar ascendente e seguro. Essa é uma das minhas preocupações com essa juventude moderna, né? Como é que elas estão? Se não é que nós vamos viver só digitando as coisas ali no celular, como é que vai ser essa vida para o futuro, né? Então, lute pela sua posição na vida. Toda felicidade é um misto de coragem e trabalho. Então veja esse livrinho Viver Bem, fazemos renascer o nosso corpo, fazendo renascer os nossos pensamentos, mudamos o corpo, os hábitos, mudando os nossos pensamentos. Então, é a base, né, que nós temos aqui do nosso pensamento positivo, da positividade. Viver o presente. O passado já foi, o futuro ninguém sabe o que será, ele muda todos os dias. Feliz o homem que torna seu o momento presente e que pode dizer consigo mesmo, hoje vivi. Então é um livro rico. Confie em si mesmo. Dentro de ti estão todos os segredos, né? Então ele é um livreto. E qual é o nosso ideal? O nosso ideal, no desejo de colaborarmos para o aperfeiçoamento e levantamento moral da humanidade, é que vimos procurando mostrar que cada um por si mesmo pode desenvolver o seu poder oculto, modificando o seu destino. Queremos que o homem triunfe e, assim sendo, levamos aos 4 ventos a boa semente de uma reeducação da humanidade. Essa reeducação, baseada nos princípios mais humanitários e altruísticos, aplica-se a todos os homens, seja qual for a classe ou posição social a que pertençam. Todos, desde o mais rico proprietário até o ínfimo dos pobres, encontram qualquer coisa que lhes seja útil, indispensável mesmo, nas nossas instruções. Encontram o lenitivo das suas mágoas, o incentivo para melhorar sua sorte e a explicação racional da origem do seu mal. Nosso ideal é trabalhar para que cada qual se torne senhor de si mesmo, tanto físico como moralmente falando. Queremos que o homem triunfe pelo bem, pela verdade, pela justiça. Temerário sublime de perfeição. Aliás, ternário sublime da perfeição. O bem, a verdade e a justiça. Queremos que o homem triunfe pelo amor, ideal sublime da bondade. Esse é o ideal do círculo esotérico da comunhão do pensamento. E o que acontece? Depois nós temos alguns livretos com nomes, né? Primeiro, as meditações diárias. As meditações diárias são um livreto onde nós temos 365 frases positivas
onde nós lemos uma delas cada dia. E essas frases, elas servem para fortalecer o nosso corpo físico. Tudo que nós fazemos uma vez por ano fortalece o corpo físico. Fortalecendo o corpo físico, fortalece-nos da saúde, vitalidade e coisas assim. Assim como a festa do aniversário, as festas de Natal, de Páscoa, São João, uma festa que se faz uma vez por ano, fortalece o corpo físico. Depois nós temos a primeira chave, que é a chave de harmonia. Ela é o ponto-chave da nossa ordem. É um ritual diário e nele também é um livreto que contém informações positivas. Nesse livreto também ele fala que devemos ter calma, paciência, existem páginas para cada uma dessas frases, que a gente deve ser alegre, estar sempre positivo, e é feita diariamente às 18 horas. Então é uma pequena frase, é uma pequena prece, que ela dura apenas 1 minuto. Na realidade, ele é um ritual que você faz individualmente, de princípio. Tanto que no livreto da chave de harmonia, só existe a prece. Não existe mais nada, nem antes e nem depois. E você pode fazer sozinho. É para fazer sozinho, em qualquer lugar. Você está numa reunião, mas você pode se desligar e mentalmente você fazer a prece que você já conhece de cor, porque todos, depois de tanto tempo, já sabe de cor a chave de harmonia. Nós fazemos coletivamente, então, ela possui mais alguns itens, né? A consagração do aposento, as meditações para cada necessidade da humanidade, mas isso não é a rotina da chave de harmonia. É porque ninguém vai sair de uma região para outra, por exemplo, sair da Zona Leste para vir até aqui, para fazer uma prece de 1 minuto. Então, ela precisa ter mais algumas coisas. Então, nós pedimos pelos doentes, pelo país, pelas pessoas necessitadas, os nomes que são colocados aqui na mesa, e assim por diante, por aquilo que as pessoas necessitam. Ela é o ponto-chave da nossa ordem, tanto que a harmonia é a primeira coluna, que nós temos aqui à frente. Antes de continuarmos, vamos verificar o que significa esse símbolo, né, da chave. E além de nós temos 3 ou 4 volumes com esse nome, chave da felicidade, e outras chaves que nós vamos ver depois, o que significa? Sempre nós temos um símbolo, né? Então, a chave é um símbolo que se refere ao fato que serve tanto para abrir como para fechar. Recordava aos candidatos as obrigações do silêncio, de trancar a boca, né? De fechar a boca, coisa que os nossos filiados também não obedecem muito essa ordem. Prometia aos profanos a revelação de mais de um mistério, até então impenetrável. Nos mistérios de Ísis, a chave simbolizava a abertura do coração e da consciência. No Japão, simboliza a felicidade, visto que abre o celeiro do arroz e os tesouros espirituais escondidos. Entregar a chave da cidade é conceder plenos poderes a um ilustre visitante. Nos contos de fada, simboliza o difícil acesso aos mistérios. A chave nos remete à abertura para o conhecimento oculto. Então, veja, a chave de harmonia, ela já nos leva a desejar
a ter pensamentos positivos para com toda a humanidade e com todos os seres, que essa também é outra base. Depois nós temos a chave da felicidade, nós temos ainda um outro livro importante, que é a chave dos grandes mistérios. Então, é um livro de Eliphas Levi, e esse livro ele é importante, porque ele traz os conhecimentos históricos de Enoque, Abrão, Hermes de Trismegisto, o Kybalion, que dá os princípios, né, de bem viver, tudo é mental, tudo tem equilíbrio, tudo tem movimento, que vai e volta, a lei da reencarnação, a lei dos gêneros. Então, dentro desse chave, esse é uma chave também. O Kybalion é um livro que é uma chave de conhecimento. Depois tem as clavículas de Salomão. Nas clavículas de Salomão ele traz uma outra chave, que seria o princípio do amor a Deus, que seria a devoção e a honra, e ele conduzir os caminhos para adquirir o certo. Para ter conhecimento, é preciso conhecer as horas, os dias, a posição da lua. E isso nós podemos adquirir através do nosso almanaque do pensamento, que lá ele consta para que serve as horas, qual o planeta que rege determinadas horas, qual a melhor lua para você fazer alguns negócios. Um prédio muito importante perto de casa, a imobiliária só lançou o prédio numa lua cheia. Ele não começou a vender na lua minguante. Então, esses conhecimentos são chaves para a nossa felicidade. São chaves para o nosso desenvolvimento, para nós vivermos bem. Então, não adianta nós termos os livros, nós temos esse material todo, se nós não utilizamos. Nós deixamos passar batido. Nós fazemos uma porção de coisa naquele dia que o planeta não está favorável para nada. Então, isso falta de conhecimento. A ignorância é que traz o sofrimento. E aí nós temos, né, o que nós deveríamos estudar bem seria o estatuto. Você deveria saber o que rege o estatuto. Será que é isso mesmo que eu quero ao entrar nessa ordem? Seguir essas regras? Ter esses comportamentos? Será que isso me favorece, né? Os meus direitos e deveres, as fontes e os recursos, a diretoria, as assembleias, eleições, reuniões. O que eu tenho que cumprir? Se você pertence a uma igreja católica, você tem que seguir as regras, assistir às missas lá de acordo com o que tem, comparecer aos estudos bíblicos, aos estudos do Evangelho. Qualquer lugar que você estiver, você vai ter que se dedicar ao estudo daquele material que pertence àquela linha filosófica. Então, vejam, essas chaves são muito importantes para a nossa vida. Elas estão aí. É só nós querermos e adquirir os conhecimentos. Depois nós temos o diploma e o livreto de simbologia esotérica, que ele vai explicando cada símbolo aos poucos. Então, isso aqui não é para nós lermos como romance. Vou ler todos os símbolos, né? Não é assim. E procurar. Antes de perguntar, vai ler. Muitas pessoas chegam e falam, por que dia 27? Você leu o material? Você procurou lá o que estava escrito? Por que tem essas coisas todas? Então, aquele simbolismo não é muito favorável, né? Outro dia discutiram a respeito do touro que está no diploma. É muito feio, parece um demônio e tal coisa. É nosso retrato. A primeira frase lá da simbologia, ele fala, controla o seu touro.
é você. Quando você fica raivoso, você já viu uma foto sua com raiva? Você já viu um momento de raiva de uma pessoa? Ela mata, destrói, ela faz coisa ruim. E eles disseram que aquela figura é horrível, é feia mesmo. Mas vocês já viram os desenhos que as crianças hoje veem na televisão? Aqueles desenhos que a gente vê nas paredes, nos muros por aí? Aquilo é coisa bonita? Aquilo é de uma beleza que você possa admirar? É coisa horrível. Tanto que nas avenidas por aí tinha muitas figuras terríveis, né, que depois até mandaram apagar. E aí nós temos, então já falei sobre o nosso estatuto, e nós temos essa pequena livreto que é a chave da felicidade. Então a chave da felicidade, ela diz que o universo está repleto de todas as espécies de bens e há suficiente para suprir abundantemente todos os desejos de cada coração, com muita sobra. O problema é saber como agir para obter a satisfação dos seus desejos. Então, vejam, meus irmãos, o mundo está aí, Deus não castiga ninguém, Deus nos deu toda essa beleza, essa natureza, nós não sabemos nem observar, nem valorizar, nem ter devoção para com quem nos doa tudo isso. Meu filho gosta muito de plantas, fez técnico agrícola e ele tem uma casa com muitas orquídeas, mais de 300 mudas de orquídeas que enfeita o jardim dele. E o filho do jardineiro, da pessoa que ajuda ele, do caseiro, falou, não sei para que o senhor tem todas essas plantas, só dá trabalho. Eu arrancaria tudo e acimentaria tudo. E aí ele falou assim, mas fulano, isso aqui está tudo plantado, porque além das orquídeas, é que se chover lá em cima do morro, toda a terra vai cair, a casa vai desmoronar e todos os terrenos vão se desmanchar em lama. Ele falou, eu não acredito nisso. Tá, vamos esperar vir as chuvas, né, de janeiro para ver o que acontece. E aí ele falou assim, o que você está vendo aqui? Uma flor e tal, né? Aí ele falou assim, isso aqui, você sabe o que é? Ele falou, não sei. Imagina, uma quantidade enorme de orquídeas e a pessoa fala que não sabe o que é. Falou, isso é uma orquídea, nem sabia que chamava assim essa flor. E aí você sabe quem fez isso? E o menino falou, foi você que plantou. Aí ele falou, não, eu só plantei. O desenvolvimento da planta é uma outra ordem, alguma coisa mais forte e tal, e aí chegou a Deus. E o menino ficou admirado, ele não tem noção, menino. Um rapaz de 18 anos. Então veja como está a mentalidade. Nós não observamos, ele falou, passo aqui diariamente na frente dessa flor, não sabia que chamava orquídea, e achava que quem fez foi um homem, um ser humano. Então veja a que ponto chega a falta de observação. Se nós não observamos um ser da natureza que está ali nas nossas vistas diariamente, imagine se nós vamos sentir a necessidade de um irmão, se ele está passando fome, se ele precisa de uma ajuda. Às vezes não é tanto o trabalho material, a necessidade material, mas às vezes a gente fala, um morador de rua, ele falou, é o primeiro que me deu a mão, é o primeiro que me cumprimentou hoje. Então, são pequenas coisas que trazem a felicidade. E aqui a felicidade nós temos a física, a mental e a da abundância. Rapidamente vamos falar. A ação física, é isso que vai nos trazer saúde e o princípio da felicidade. Nosso organismo é composto de diversos elementos que se combinam em quantidades variáveis. Esses elementos, depois de servidos, são trocados por outros, sendo esta troca
mantida continuamente pela expulsão das células gastas e a produção das células novas. E aí, o primeiro desses elementos é a água. Nosso corpo é composto de 80% de água e no período de 24 horas expele uns 2 litros desse elemento. Então, primeiro, isso nós vimos, não precisa ir buscar uma coisa esotérica para você saber disso. A orientação médica é essa. Para sua pele ser saudável, não ficar escamosa, ressecada, você tem que beber água. E a água, na realidade, é cósmica. Você bebeu a água, vejam que quando um palestrante vem e a garganta começa a ficar seca, você bebe a água. E a água, ela produz o som. E aí ela te traz a palavra cósmica. Isso é para ser pensado em casa, ser meditado em casa. Depois, ele fala aqui, o ar é o segundo elemento constituinte de nosso corpo, porém o primeiro em importância. É ele que fornece ao organismo o prana, a força vital, que vinculado no oxigênio, vitaliza todo o organismo. A luz também. O éter do ar, aliás, o éter do ar é a luz. E o que acontece? Quando nós inspiramos, esse ar, ele entra para o cérebro, ele tem que ir em forma circular, ele volta, isso quando eu inspiro, ele tem que fazer o caminho do cérebro, levar luz para nossas mentes. Aí ele desce, vai para os pulmões, os brônquios, e ele inspira, expira. Nós tiramos esse ar de dentro de nós. Então, aí é quando também nós teremos mais imaginação. Então, nós, associado à água, que é o som da palavra, com o ar, que é a luz, nós temos a palavra cósmica. Então, quando nós queremos meditar, nós temos que ter a água e fazer a inspiração e a expiração. Isso está em todos os nossos livros, Forças Mentais, no livro do Swami Vivekananda, todos eles falam, o nosso livro de instruções. E esse livro, Chave da Felicidade, leiam com atenção, porque ele é um resumo do livro de instruções. Então, ele traz ainda a alimentação, os pensamentos positivos, se alimentar bem, dormir bem, né? Ter 8 horas de sono, você ter pensamentos bons, vibrações positivas. Então, é isso que nos traz felicidade. É uma vida saudável, que nós possamos pensar no outro, observar mais a natureza à nossa volta, agradecer. Uma flor que desabrocha, uma árvore que coloca um fruto, hoje aí na floricultura, uma moreira carregada de amora, a natureza é maravilhosa. Então, e ensinar as pessoas. É isso que nos traz felicidade e é isso que vai fazer com que nós tenhamos abundância. A abundância não é o excesso de dinheiro, não é ter um iate, uma casa na cobertura, uma mansão com piscinas, não. São as coisas mais simples da vida. Nós vimos que agora pessoas que têm dinheiro para comer muito bem, de repente tem uma doença e ele não pode nem beber um bom vinho, nem comer uma boa comida. Ele é restrito. Então, vamos pensar nisso, vamos ler os nossos livretos primeiramente e depois nós entraremos. Ele tem até um resumo sobre as 4 colunas. Vamos ler o nosso livro de instruções lentamente e repetidamente. Em esoterismo diz que para você conhecer bem o material, você deveria ler 7 vezes um livro para você conhecer bem.
Então não adianta nós ficarmos pulando de filosofia em filosofia, querendo, eu não sei se eu sou maçom, se eu isso, se eu sou aquilo, se eu sou cristão, se eu vou para a Umbanda. Você tem que escolher um caminho, seguir e fazer bem feito. Aqui, não é só aqui que nós vamos encontrar felicidade, em qualquer um deles nós podemos encontrar, desde que nós tenhamos harmonia, amor, verdade e justiça. Muito obrigado a todos.